Desde os salões de mármore do palácio egípcio até o pó do deserto, a jornada de Moisés é marcada por uma reviravolta que poucos esperariam. Ele, que havia sido criado como príncipe, começa a perceber que sua verdadeira identidade está enraizada em um povo que sofre em silêncio sob o peso da escravidão. Algo dentro dele começa a despertar. Um chamado silencioso, um clamor interno. Moisés não pertence à opulência da corte. Ele pertence à verdade. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Moisés observava com olhos atentos as chicotadas nos hebreus, o peso dos tijolos, os gemidos abafados de seus irmãos de sangue. Por trás das roupas egípcias e do nome nobre, seu coração pulsava hebreu. Certo dia, esse sentimento se tornou impossível de ignorar. Ao ver um egípcio maltratando cruelmente um hebreu, Moisés agiu. A raiva, a justiça, a identidade reprimida explodiram em um só gesto, e o egípcio caiu morto. Com medo, Moisés tentou esconder o corpo na areia. Achava que ninguém tinha visto, que podia enterrar o passado junto com o corpo. Mas no dia seguinte, ao tentar separar dois hebreus que brigavam, ouviu algo que o paralisou. Quem te pôs por juiz? Vai me matar também, como fez com o egípcio? A verdade havia sido revelada, e com ela o medo tomou forma. Faraó soube, a sentença era clara: morte. O príncipe fugitivo olha para trás uma última vez antes de desaparecer entre as dunas do deserto. Ele parte rumo ao desconhecido. Seu coração arde, partido entre o passado que desmorona e o futuro incerto. Ele caminha, sem destino certo, apenas com a certeza de que não pode mais voltar. A opulência do Egito agora está longe, a areia queimar-lhe os pés. Mas o fogo maior está por dentro. Moisés chega a Midian, um povoado simples, distante da glória egípcia. Lá, perto de um poço, testemunha outro ato de injustiça: pastores ameaçando 7 mulheres. O instinto do libertador fala mais alto. Ele intervém, protege, age. Ali, longe de tudo o que conhecia, Moisés encontra dignidade em pequenos gestos, em águas oferecidas, em respeito conquistado com coragem. Ele já não é mais o príncipe, mas também ainda não é o profeta. Está em formação. As mulheres que Moisés salvou eram filhas de Jetro, sacerdote de Midian. Ao saber da atitude do forasteiro, Jetro o convida para sua casa. O coração de Moisés, ferido e cansado, encontra repouso. Jetro o acolhe, lhe dá emprego, casa, família. Moisés casa-se com Zípora, uma das filhas de Jetro. Nasce um filho, Gerson. O nome traz o peso da saudade. Sou estrangeiro em terra alheia. O tempo passa, os anos se acumulam no deserto, mas algo dentro de Moisés ainda queima. A imagem do povo oprimido, os gritos abafados, o sangue derramado, nada foi esquecido. Embora tenha tentado apagar, sua alma ainda carrega o chamado. Deus estava usando o deserto como fornalha. Moisés não sabia, mas estava sendo moldado, treinado, purificado. O príncipe arrogante daria lugar ao servo obediente. Midian não era apenas um refúgio, era uma escola divina. Moisés aprendeu a ouvir, a cuidar de ovelhas, a esperar o tempo certo. Cada dia no deserto forjava um novo caráter. O silêncio da paisagem moldava sua escuta. O trabalho humilde curava o orgulho. E o tempo ensinava que os planos de Deus não seguem o relógio humano. O exílio se tornava um berço de vocação. Enquanto Moisés vivia esse processo, o Egito mergulhava ainda mais na opressão. O novo faraó tornava-se mais cruel, os clamores dos hebreus mais intensos, mas Deus escutava. Ainda que parecesse ausente, ele preparava o libertador longe dos olhos do império. Um libertador que não viria com espadas e exércitos, mas com cajado e fé. Moisés, o fugitivo, seria resposta de oração.
Muitas vezes, as maiores missões nascem em meio ao fracasso. Moisés pensava que havia falhado, mas havia apenas começado. O exílio não era punição, era preparação. Deus o tirou do palácio, do orgulho, da pressa, para ensiná-lo a depender. O homem que fugiu por matar, agora aprenderia a libertar com amor. O que parecia o fim era só o início do propósito. A presença de Moisés em Midian revela que nem todo recomeço é glamouroso. Às vezes, o caminho da promessa passa pela dor da humilhação, da fuga, da perda. Mas é ali que o caráter é esculpido. Moisés precisava perder tudo para entender que Deus seria seu tudo. O deserto se tornou morada da esperança. Ele seria transformado para transformar outros. Quantos de nós também não estamos em Midian, em terras estranhas, após falhas, fugindo do passado? E quantos de nós não achamos que Deus se esqueceu? Mas assim como Moisés, estamos sendo formados. Cada dia silencioso é um tijolo no templo que Deus constrói dentro de nós. Ele vê, ouve, sabe e prepara o tempo certo para agir. Moisés não buscou a missão. Ela o alcançou. Ele não saiu em busca de um chamado. Deus o encontrou no comum. Isso nos mostra que não é o ambiente que determina o propósito, mas o coração disponível. Mesmo no meio do deserto, a voz de Deus pode nos chamar. Mesmo após falhas, Ele pode nos usar. A trajetória de Moisés até Midian é a representação da queda que antecede a ascensão. Antes de levantar um libertador, Deus o faz cair do cavalo do orgulho. Antes de conduzir uma nação, Moisés precisava aprender a conduzir a si mesmo. E antes de falar ao povo, precisava aprender a ouvir no silêncio. O deserto era sala de aula. Quando Deus quer nos usar, Ele nos quebra primeiro. Não por crueldade, mas por amor. Ele quebra para reconstruir. E Moisés, que um dia matou por impulso, seria o mesmo que um dia libertaria pela fé. Nada em sua história seria desperdiçado. Nem o palácio, nem o crime, nem o exílio. Tudo cooperava para o plano eterno. Deus usa até a nossa fuga. Moisés fugiu pensando em salvar a própria vida. Deus usou a fuga para salvar um povo inteiro. Quando nos entregamos, até os nossos erros se tornam instrumentos de transformação. O homem que pensava estar fugindo do problema, na verdade, estava correndo rumo ao seu destino. A história de Moisés em Midian nos ensina que a formação do caráter vem antes da realização do chamado, que antes de carregar uma nação, precisamos aprender a carregar o fardo do anonimato, que antes de sermos grandes aos olhos dos homens, precisamos ser moldados pelo toque invisível de Deus. O anonimato prepara heróis invisíveis. Moisés poderia ter desistido. Poderia ter escondido sua história, fingido que era apenas um pastor comum, mas ele permaneceu. E isso nos ensina que mesmo quando não vemos o propósito, Deus está escrevendo. Ele é o autor do invisível, o Senhor do deserto, o que chama pelo nome. E quando a sarça arder, saberemos, chegou o tempo de voltar. A trajetória de Moisés até Midian é mais do que uma fuga. É um símbolo do recomeço de Deus para todos que fracassaram, caíram ou erraram. Porque com Deus, o deserto nunca é o fim. É só o ponto de partida para algo maior. E hoje, Ele ainda chama fugitivos para se tornarem libertadores.